O nosso estudo de hoje será sobre o Livro dos Espíritos. As questões 586, 587 e 588. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal. Inscreva-se aqui, compartilhe com seus amigos e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que esta plataforma valorize os nossos estudos e divulgue os nossos vídeos. As questões 586, 587 e 588 do Livro dos Espíritos nos convidam a refletir sobre a natureza das plantas, não apenas sob a ótica biológica, mas também sob uma perspectiva espiritual. Ao integrar essas questões com o conceito de evolução biológica e espiritual, podemos ver como as plantas desempenham um papel importante na evolução tanto da matéria quanto dos espíritos, nos aproximando da compreensão de que as mônadas espirituais ligadas às plantas também estão em processo de evolução até atingirem o estágio humano. Na questão 586, Kardec pergunta: as plantas têm consciência de que existem? A resposta dos espíritos é clara: não, pois não pensam, só têm vida orgânica. Biologicamente, sabemos que as plantas não têm sistema nervoso e, por isso, não possuem consciência de si mesmas ou da sua existência. Elas reagem de maneira automática aos estímulos do ambiente, como a luz, a água e os nutrientes, mas não têm uma percepção consciente. No entanto, do ponto de vista espiritual, as plantas representam um estágio na evolução das mônadas espirituais. Segundo a doutrina espírita, tudo no universo está em processo de evolução, desde os seres mais simples até os mais complexos. As plantas são expressões de mônadas espirituais que estão em um estágio inicial de desenvolvimento, em que não possuem ainda a capacidade de pensar ou de ter autoconsciência. Essas mônadas estão em processo de aprendizado e de adaptação às leis naturais da matéria, que servem como um campo de experiência, onde as sementes da evolução espiritual começam a se germinar. Assim, ao longo da evolução biológica e espiritual, as mônadas que habitam as plantas irão, com o tempo, ascender para formas mais complexas, como os animais e, posteriormente, os seres humanos, alcançando gradualmente a consciência de sua própria existência e de sua inter-relação com o cosmo. Na questão 587, Allan Kardec pergunta se as plantas experimentam sensações e se sofrem quando são mutiladas. A resposta dos espíritos afirma que recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente não têm a sensação da dor. Biologicamente, as plantas não possuem um sistema nervoso que permita a percepção consciente da dor ou sofrimento, embora elas reagem fisicamente a estímulos externos, como o corte ou o ataque de pragas. Elas liberam substâncias químicas para se defender ou sinalizar danos, mas esse processo é puramente físico e automático. Espiritualmente, embora as plantas não possam experimentar dor ou sofrimento da maneira como nós entendemos, elas estão, no entanto, ligadas ao processo evolutivo das mônadas espirituais que habitam esses seres. Essas mônadas estão em estágio mais primitivo de sua jornada evolutiva, e embora não tenha consciência ou percepção da dor, elas já começam a experimentar interações com a matéria e com os princípios vitais. O sofrimento, como um mecanismo de aprendizado, surge mais tarde na evolução, à medida que essas mônadas passam para formas de vida mais complexas, como os animais, onde a percepção da dor se torna uma parte importante da experiência e do aprendizado moral. Na questão 588, Kardec pergunta sobre a atração das plantas umas pelas outras. A força que as atrai umas para as outras independe da vontade delas?
A resposta dos espíritos é afirmativa. Certo, pois não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso se opor. A biologia explica que essa atração é uma resposta física a fatores como a gravidade, a luz solar, os nutrientes e a água. As plantas se orientam de forma instintiva, seguindo leis naturais como a fototropia, atração pela luz, e o geotropismo, atração pela gravidade. Essas respostas são automáticas e sem intenção. Do ponto de vista espiritual, as plantas não possuem a capacidade de agir de acordo com vontade própria, pois estão em estágios evolutivos iniciais. Elas são dirigidas por forças mecânicas e naturais, que são uma expressão do processo evolutivo das mônadas espirituais. Essas forças podem ser vistas como manifestações das leis espirituais que regem o universo, e a atração entre as plantas representa a interação de forças que estão além da simples física material, envolvendo o aprendizado da evolução espiritual das mônadas celestes, que eventualmente se tornarão seres conscientes. À medida que essas mônadas evoluem, elas se afastam das formas simples de vida, como as plantas, para formas mais complexas, como os animais, onde podem começar a manifestar vontade própria, até alcançarem o estágio humano, onde a liberdade de escolha e a consciência espiritual se tornam características mais evidentes. O estudo das questões 586, 587 e 588 à luz da biologia e do espiritismo nos revela que, enquanto as plantas são entidades biológicas que operam de acordo com leis naturais, elas também são manifestações das mônadas espirituais em um estágio inicial de evolução. As plantas, embora não possuam consciência ou percepção da dor, desempenham um papel fundamental no processo evolutivo das mônadas espirituais, que, com o tempo, se desenvolverão em formas de vida mais complexas, como os animais, até atingir o estágio humano, onde a consciência, o livre-arbítrio e o aprendizado moral se tornam mais evidentes. Nesse sentido, as plantas não apenas estão ligadas à evolução biológica, mas também à evolução espiritual das mônadas espirituais que nelas habitam. Elas representam um ponto de transição no vasto caminho da evolução, onde a matéria e o espírito começam a se entrelaçar de maneira mais profunda, preparando o terreno para a ascensão espiritual e a aquisição de maiores capacidades conscienciais. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.